Se a agressividade faz parte da sua vida familiar, se você, mãe ou pai, chega a ter medo do seu filho por causa da agressividade dele, preste atenção no programa de hoje, Transformação Total de Pais e Filhos, pois nós vamos tratar deste assunto e trazer soluções para você. Acompanhe esta matéria. A agressividade é um comportamento que afeta crianças, adolescentes e adultos. Muitas vezes, ela pode ser considerada normal e acaba passando despercebida pelos pais, o que pode influenciar diretamente no desenvolvimento dos filhos. Neste caso, por exemplo, uma idosa de 89 anos foi agredida pelo filho que administrava o dinheiro da pensão dela. Alguns vizinhos denunciaram o rapaz. O fato aconteceu em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Essa idosa de 78 anos ficou com o rosto deformado depois que o filho, dependente químico, deu um soco em seu rosto. Infelizmente, estes são alguns dos inúmeros casos que acontecem todos os dias. Segundo um estudo feito recentemente pela União Europeia, estima-se que nos Estados Unidos e na Espanha, 10% das famílias sofrem com este tipo de agressão. No Brasil, os números também são relevantes. Em 2012, foram registrados mais de 4 mil casos de violência de filhos contra pais. Em 2013, esse número aumentou para mais de 5 mil. E em 2014, houve uma leve queda. Os dados ainda mostram que 70% das vítimas dos filhos foram as mães e 29% os pais. Um número assustador. Mas qual é a melhor maneira de lidar com esta situação? Existe uma fórmula certa? Assista agora. A Escola do Amor Responde de hoje, tratando do assunto pais e filhos, vai ajudar você, pai, que tem medo dos seus filhos. Medo por causa de agressão que já aconteceu no passado. Você, mãe, que na hora de corrigir o seu filho, você fica pensando, medindo as palavras, porque você teme a reação dele ou dela. Você que tem um amigo, uma amiga, um familiar que está passando por agressão dentro da própria casa, preste atenção no tema de hoje. Você vai receber ajuda, vai aprender como lidar com isso, por que isso acontece e quais os poderes, quais as condições que os pais têm para não se tornar reféns desta situação. Hoje nós temos aqui com a gente nos estúdios uma mãe e um filho que passaram por isso. E você também vai ter os conselhos da doutora Débora, que é psicóloga, que trata destes casos familiares. E, claro, a minha querida esposa, que uma vez eu cheguei a empurrar você, né? Foi o máximo de agressão que a gente teve. Não empurrar, eu peguei no seu braço e tirei você do escritório, né? Quase que foi empurrão mesmo, né? Mas meus conselhos vão ser conselhos de mãe. Conselhos de mãe. Vamos lá. Bom, bem-vindos ao programa. Tudo bem? Eu gostaria de saber, Elza e Tiago, como começaram as agressões? De que parte? Era o Tiago que era mais agressivo já desde criança ou começou da sua parte? Não, começou da minha parte. Agressividade verbal. Física eu nunca bati nele, nunca toquei nele, mas começou da minha parte a agressividade verbal e eu fui passando isso para ele. Com palavras, eu cheguei a comparar ele com outras pessoas. Por que você não é igual fulano de tal? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você não vale nada, você não presta. Eu denigria ele. Elza, por que você fazia? Ele fazia alguma coisa errada? Se ele fizesse uma artezinha, já era motivo. E isso sempre foi assim, desde pequenininho? Desde os 13 anos. Desde os 13 anos. Foi quando ele começou com más companhias. Eu não aceitava. Eu ia conversar com ele, ele falava, não, mãe, eles são meus amigos, eles são bons. E eu, como mãe, queria impor a minha autoridade com ele, com o quê? Com gritos, com xingamentos. Você deve ter percebido que você estava perdendo o controle, ele chegando aos 13 anos, você começou a perceber, bom, vou perder o controle, ou temendo o pior, aí você aumentou a intensidade
de disciplina e isso se manifestava através de gritos, de agressão verbal. Isso. Eu estava vendo que eu estava perdendo o controle sobre ele, porque ele já não me respeitava, ele já ficava até mais tarde na rua. Se eu colocasse de castigo, ele já não obedecia, ele já não ficava. Então, mais e mais eu fui sendo agressiva, fui piorando a cada dia mais. Cada dia mais era pior. Tinha dias de ele falar, eu não quero entrar dentro de casa, eu não quero voltar para casa. Não, me deixa aqui na rua que tá melhor. O ponto chegou a esse. Como era, Tiago? Era que eu não via nela uma mudança. Ela era igual a mim. Então eu não gostava do que ela falava pra mim. Eu achava, não, eu tô certo. Eu vou fazer isso porque eu tô certo. Não é a realidade do que ela fala, o que ela pensa, a maneira que ela pensa. Ela fala uma coisa, mas a realidade é outra. Então eu fui colocando essa raiva dentro de mim, esse ódio dentro de mim. Você começou a bater de frente com a sua mãe, em outras palavras. Comecei a bater de frente com ela. Comecei a ir pra cima dela, com palavras verbalmente, dizendo que eu não queria ficar em casa, sabe? Agredindo ela verbalmente, e eu não queria ficar em casa de jeito nenhum, porque eu sei que se eu chegasse lá, ela ia me corrigir e me agredir com palavras. Então, com isso, eu fui criando um ódio dentro de mim, uma raiva que estava presa. Em casa, era você, sua mãe, tinha um pai? Não, eu já tinha me casado pela segunda vez. Já tinha 4 anos que a gente era casado. No caso, o padrasto dele, ele participava desses episódios ou deixava mais vocês dois? Não, né? participava. Ele participava. E ele acabava me deixando mais nervosa ainda, com mais raiva ainda, que ele vinha me cobrar como mãe. Você não tá vendo o que seu filho tá fazendo? E aquilo que ele falava, descontava em mim, eu descontava o dobro nele. É normal, doutora Débora, isso acontecer aos 13, 14 anos, assim, do jovem começar a mudar, né, de comportamento e os pais, por estarem perdendo o controle, começarem a ficar agressivos? Sim. Quando acontece essa questão dela perder o controle, dela achar que ela está perdendo o controle, na verdade ela nunca teve. Ela só percebeu que realmente estava perdendo o controle quando ele começou a ter uma idade que ele poderia ter uma autonomia maior, que ele já podia falar que queria ou não queria, que ele ia voltar ou não para casa. Então foi nesse momento que ela percebeu que não tinha controle. Na verdade, ela não estava perdendo, ela nunca teve. E assim, a agressividade, na verdade, nada mais é uma forma errada de expressar o sentimento. Então, no caso dele, por ter os pais separados, também pode ter sido uma das razões no qual ele guardou em algum momento esse sentimento, essa angústia, e ele foi colocando para dentro dele. Só que a mãe, por não saber lidar com essa situação, acabou agredindo ele com palavras. A gente percebe na fala dela que ela em nenhum momento ela valorizava aquilo que ele tinha de bom. Ela sempre valorizou aquilo que ele tinha de ruim, né? E foi isso que foi gerando ainda mais esse conflito. E essa idade que a senhora perguntou, é a idade que eles estão buscando a identidade, eles estão com o conflito de personalidade, quem são eles, estão em busca de aceitação, e aí realmente é a fase mais crítica. É a fase de risco, né? Que nós vemos que a maioria dos adolescentes realmente é nesta fase que eles começam a degringolar, a testar limites e mudar o comportamento assim, normalmente de forma drástica e sempre para um lado que os pais não esperam, o contrário do que os pais realmente querem. Sim, na verdade eles pedem limites, né? Essa agressividade também nada mais é uma forma de pedir limites. É como ela disse, ela impunha a autoridade dela no grito. Então assim, na verdade não existiu limite, porque se tivesse existido limite não haveria necessidade de ter o grito. E aí em busca de ser aceito, por isso que ela falava que, né, ela comentou que ele ia atrás dos amigos, na verdade os amigos lá fora demonstravam uma aceitação. Era ali que ele se encontrava, era ali que ele tinha um determinado respeito. E aí foi o que ele não encontrou dentro de casa. Agora, a senhora disse que ela nunca teve controle, na verdade, só percebeu quando ele fez os 13 anos, começou a explorar os limites dele. Como a mãe sabe, o pai sabe que nunca teve controle sobre o filho? Através justamente desse relacionamento, desse diálogo. A gente percebe que parece que eles nunca tiveram diálogo. Vocês tinham diálogos? Não. Então, tudo está na base do diálogo, do respeito. Então, a mãe, ela tem que conhecer exatamente o seu filho. Quais são os seus sentimentos, o que ele pretende, o que ele gosta, quais são os seus, né, as coisas que ele prefere. Enfim, se você não sabe nada do teu filho,
apenas sabe aquilo que ele come porque é você quem faz e coloca na mesa, aí já dá para perceber que você não tem controle sobre ele, porque como você vai ter controle sobre aquele que você não conhece? Então o pai tem que priorizar esse conhecimento. É muito comum isso, né? Porque a mãe e o pai, eles têm uma idade bem mais, né? Eles são mais maduros, são adultos, né? E ter um diálogo com uma criança, muitas vezes parece assim, peraí, como assim? Né? Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu tenho que falar para ele, olha, não faça isso, faça isso aqui, não é assim. O pai e a mãe normalmente pensam que ele tem que ensinar. Que não pode ser amigo. Né? Tem que ser aquela figura de pai e mãe sem ser amigo. Só que chega essa idade e aí ele já não quer mais aprender, né? E aí você perde aquele link, né? Aquela ligação com o seu filho, porque você só tinha uma ligação de pai e mãe. Agora, ele não quer mais, ele não quer ouvir os seus conselhos. E aí? Aí você fica sem nada. Aí acontece esse desespero e você então começa a agredir, não porque você quer machucar, né? Mas uma você forma de quer, defesa, né? Você quer, tipo, ó, você tem que me respeitar, você tem que me ouvir porque eu sou a sua mãe, lembra, né? E aí ele fica mais afastado e aí aquilo traz mais raiva. Eu sei bem que é isso porque eu já estive nessa situação. Você fica com mais raiva, aí você quer falar mais alto, aí você fala, às vezes, coisas para machucar, para ver se, né, muda. Se faz a pessoa acordar, né? E não, piora, né? E você não devia se sentir bem assim, né, Elza? Porque acho que nenhuma pessoa se sente bem quando ela agride verbalmente a outra pessoa. Não, eu não me sentia bem de jeito nenhum. Aquilo pesava depois na minha consciência, falar, eu não deveria ter agido com ele dessa forma. Não, depois, eu deveria ter agido, porque eu sou a mãe dele, ele tem que me respeitar. Eu tenho que falar mais alto que ele em casa. Eu sou assim, ele tem que me respeitar, ele tem que ser assim. Ele tem que ir da mesma maneira que eu fui criada. Ele tem que ser assim. Agora, quando é um rapaz, fica um pouco mais difícil, né? Porque, às vezes, o rapaz chega a agredir. Exatamente. Ele chegou a te agredir? Não, não chegou a agredir. Mas é igual o Renato falou. Ele deu uma empurradinha que eu caí. Ali, eu fiquei com medo do meu filho. Eu pensei que dali poderia ser o pior do pior. Falei, não, se ele chegou a tocar em mim, para ele me bater 1 ou 2 minutos. E foi um episódio em que você estava agredindo a ele com palavras e ele reagiu dessa forma ou a agressão partiu dele? Não, eu comecei. Você provocou, eu estava provocando. Eu fui corrigir ele de uma coisa besta, boba, ele não gostou e eu comecei a agredi-lo com palavras. Você chegou a falar assim, você quer bater em mim? Bate? Você já chegou a falar não, isso? Não. Porque eu acho que ele bateria. Eu já, porque o rosto do meu filho, nesses momentos, eu vi que ele queria me bater. Eu vi, a mãe consegue ver isso, você quer me bater? Porque a raiva tá ali, bem no semblante dele, né? E eu cheguei a falar. O que você lembra desse episódio, Tiago? Você ficou com vontade de bater na sua mãe mesmo? Eu lembro que eu fiquei. A raiva era tão grande, o ódio era tão grande que no momento eu não pensei em nada. Eu sei que aquilo que estava dentro de mim foi solto naquela hora. Eu fui pra cima, derrubei guarda-roupa, foi tudo e fui pra cima dela. E eu lembro que o meu padrasto estava do lado. Então nisso ela foi tentar entrar no meio e foi aonde eu acabei derrubando ela. Na hora que eu derrubei ela, eu vi o ato. Naquele momento eu parei. Aí eu virei as costas e foi aonde eu peguei as minhas coisas pra ir embora. Você se sentiu mal de ter feito isso com a sua mãe? Eu tinha me sentido mal. Por mais que eu carregava aquilo dentro de mim, lá no fundo, eu tinha consciência de que eu estava errado. Mas no fundo eu queria estar certo. Porque na verdade ele sempre quis mostrar para a mãe dele quem ele era. Ele estava em busca disso, mas ela não conseguia enxergar. Então ele se sentiu mal justamente por isso, porque não era na verdade o desejo dele, não era isso que ele estava buscando. Ele queria a valorização, o reconhecimento, o amor, a atenção. E ele não tinha. Então, ele acabou precisando colocar isso para fora de uma forma errada. Agora, Tiago, você sofreu com a separação dos seus pais? Eu sofri muito. Que idade você tinha? Eu era pequeno, não tinha eu era inocente, tinha noção de nada.
Então eu sempre cresci sem um pai. Eu vi algumas pessoas com pai, no Dia dos Pais falavam e eu não tinha um pai. Então eu já cresci com essa raiva, porque eu achava que era culpa dela. E com a chegada do seu padrasto na foto familiar, como foi isso? No começo ele me ajudou muito. Ele me tratou como filho, ele atendia os meus pedidos, nunca recusou nada pra mim. Só que aí com as minhas atitudes, ele falou, não, tá errado. Aí ele começou a interferir e eu não gostei, porque ele atendia o meu pedido, eu achava que ele estava errado em interferir em alguma coisa. Aí foi onde eu comecei a falar pra ele, você não é meu pai para me corrigir, só ela pode me corrigir. Sendo que nenhum dos dois eu dava ouvidos quando eles me corrigiam. Elza, você sabia que ele guardava essa raiva de você por ter se separado do pai dele? Não, naquela época não. Depois, quando a gente conversou, que a gente ficou bem, sim. A gente esclareceu e ele me falou que tinha uma raiva de mim por conta disso. Doutora, essa questão que ele falou há pouco, que resistiu à disciplina do padrasto, você não é meu pai, é muito comum com relacionamento de padrasto, madrasta e enteados, né? Como que o padrasto, neste caso, deveria ter agido na resistência do enteado de receber aquela disciplina? No primeiro momento, eles querem ajudar, né? Mostrar que está entrando na família para ocupar o papel, né? Aparentemente do pai. Mas não é de bom grado que ele tente se colocar na posição de pai ou até mesmo de poder ensinar. Isso que deve ficar para a mãe até que a gente perceba que ele aceitou aquela figura. Porque, na verdade, ele não vai ser o pai dele nunca. Ele está ali naquela posição, mas ele nunca vai ser o pai. Então, é muito errado no sentido de se colocar como pai. Eu tô aqui, eu vou te fazer tudo o que você precisa, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, mas você tem que me obedecer. Na verdade, ele está sendo um intruso ali na família, né? Ele é um intruso. Então, é a questão do respeito. É respeitar o tempo dele, é respeitar o tempo da criança, para que a postura um pouco mais autoritária venha com o respeito. Quer dizer, se o filho chega ao ponto de dizer ao padrasto ou madrasta, você não é meu pai, você não é minha mãe, é porque ali, naquele momento, já passou dos limites. Ele já está, o adulto, no caso, está querendo impor ou passar aquela imagem para a criança que ainda não aceitou, não deu a ele, não concedeu a ele ou ela esse direito de se achar naquela posição. Né? Sim, exatamente. E essa frase sinaliza tudo. Quer dizer, ali, se a pessoa está realmente em sintonia com o que a criança está falando, com o que o jovem, o adolescente está falando, ela já percebe, bom, aqui chegou o meu limite, aqui eu não posso mais ultrapassar. Porque a importância dos pais estarem atentos aos filhos, que eu falei no começo, de conhecer, de dialogar, é exatamente isso, porque as crianças, os jovens acabam sinalizando com palavras, com comportamentos, e são nessas situações que a gente pega exatamente o que eles estão guardando interiormente. Você está assistindo aqui a Escola do Amor Responde, com o tema de pais e filhos hoje. E nós estamos debatendo essa questão da agressividade dentro da própria família, como que muitas vezes essa dinâmica familiar não é tão simples, tão fácil, nunca é. E muito mais quando a situação da família passa por separação, pela entrada de uma outra pessoa, né, um filho de um outro relacionamento, a entrada de uma pessoa que tem que cumprir ali o papel de pai ou mãe, ou tenta pelo menos cumprir. Então, você que está passando por problemas semelhantes e você quer saber como lidar com isso, você deve saber que existe uma ajuda para você, que é a ajuda que tanto a Elza quanto o Tiago receberam, e hoje eles vão contar daqui a pouco como que eles receberam essa ajuda e qual diferença isso fez na família deles. Você também pode aprender a lidar com isso, porque talvez você no querer acertar, você tenha errado. Você mãe, você pai, você padrasto, você quer fazer a coisa certa, mas você não sabe como. Aí você fica lembrando de como seus pais te tratavam. Aí você tenta, não, vou fazer igual meu pai fazia comigo, igual minha mãe fazia comigo. Só que essa criança que você tem hoje não é você, e essa criança está vivendo numa época totalmente diferente daquela que você viveu quando os seus pais te educavam. Então, você traz uma disciplina para uma criança que está em um contexto totalmente diferente. Por isso não funciona. Muitas vezes o tiro sai pela culatra. Veja só o que pais e filhos têm aprendido nas palestras da Transformação Total de Pais e Filhos e como você também pode receber esta ajuda.
A vida destas pessoas era assim. Eu tinha uma vida totalmente destruída, eu era uma filha rebelde, eu não obedecia à minha mãe, vivia nas baladas, estava me envolvendo com drogas, quase me envolvendo com drogas, as amizades, más companhias. Era brigas constantes, o tempo todo. O tempo todo tinha briga, era desentendimento, qualquer coisinha era motivo de briga dentro do nosso lar. Antes de eu começar a participar da palestra, eu tinha muitos problemas na minha família. Muitas brigas, muita discórdia, muita desunião. Eu tinha o apoio da minha família, mas não tinha o amor deles. É comum você ficar decepcionada, você ficar decepcionado, você ficar com raiva, falar algumas palavras duras para o seu filho. Mas você tem que entender, eu aprendi isso na minha experiência como mãe, que não é assim que você vai ajudar seu filho. E através de um convite, as coisas começaram a mudar. Minha mãe conheceu o primeiro trabalho da palestra dos pais e filhos e começou a participar. E ela viu a mudança, ela começou a me tratar de uma maneira diferente. Eu comecei a vir na palestra e foi aqui que eu encontrei a transformação de vida. Eu aceitei esse convite, então foi aonde que eu vi, gostei. Quando eu comecei a assistir a palestra, tudo na minha vida começou a mudar. Meu irmão, que tinha problemas com vícios, hoje ele assiste também a palestra, a vida dele mudou, ele está bem na vida amorosa dele. Eu tinha problemas com os meus irmãos, hoje eu não tenho mais. Todos eles assistem também a palestra. Hoje tudo na minha vida mudou. Hoje a realidade é bem diferente. A partir do momento que eu cheguei na palestra dos pais e filhos, tive uma mudança de vida. Aí eu comecei a ter uma nova direção. Eu comecei a caminhar na obediência, ter um relacionamento super bem com minha mãe agora, com meus pais. Quando eu comecei a participar dessa palestra, eu botei dentro de mim. Eu botei dentro de mim que eu precisava mudar, que eu precisava ser diferente e que eu também tinha que buscar isso para minha família. Mas só que primeiro eu queria a cura no meu interior, para depois que a cura alcançasse o interior dos meus familiares. E foi exatamente aqui, na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que o impossível se tornou possível e muitas famílias foram restauradas. O trabalho da escola é dar informação. Educação vem dos pais. Educação é trabalho do pai e da mãe. Escola dá formação acadêmica, dá informação para o jovem se preparar para a vida, aí fora, profissionalmente. Mas educação para ser gente tem que vir dos pais. No encontro, Renato e Cristiane mostram como solucionar os problemas dentro de casa. Eu descobri que o meu pai estava traindo a minha mãe e eu entrei em uma depressão e nada estava bom para mim. Então me falaram dessa palestra e eu vim para ver porque era a minha última chance. Eu já não sabia mais aonde recorrer. Quando eu cheguei aqui, eu já me senti bem, já foi uma paz dentro de mim. Os palestrantes, eles falam de uma forma bem clara e objetiva, onde eu pude ir seguindo os conselhos deles. E hoje, realmente, estou muito bem, estou diferente, a minha família está transformada. Eu fui aprendendo que eu tinha que ser mais maleável, que eu tinha que mudar primeiro para depois a minha filha mudar, que eu tinha que mostrar para ela que eu amava ela realmente, assim como meu filho. O nosso relacionamento tinha que ser de mãe e de filha, de mãe e de filho. A gente tinha que se unir mais, mas isso tinha que partir de mim. Hoje nós somos muito amigas. Não foi do dia para a noite que a coisa aconteceu, mas hoje ela me respeita, eu respeito ela, meu filho também. Ela ajudou a abrir na minha visão, no caso que fez eu reconhecer que o caminho que eu estava andando era um caminho totalmente contrário daquilo que eu estava vivendo. Porque eu tinha amigos, tinha aparentemente tudo ao meu lado, mas tinha um vazio e eu sempre estava me afundando. E quando a palestra eu comecei a vir, a aprender junto, a nossa visão, nossa mente começou a abrir a respeito disso. Não perca mais tempo. Venha participar da palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Ela acontece neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Lembrando que a entrada é franca.
Eu tinha problemas na minha vida emocional, na minha vida amorosa. Hoje eu não tenho mais, sou feliz no meu casamento. A minha vida financeira estava tudo trancado, hoje as portas estão abertas. Depois que eu comecei a participar dessa palestra, tudo na minha vida mudou. O que acontece quando os pais veem a palestra da transformação total de pais e filhos é que, normalmente, eles chegam assim: bom, Renato e Cris, eu preciso de ajuda com meu filho. Minha filha é assim, meu filho é assim. Eles começam a relatar os problemas comportamentais dos filhos. E eles vieram buscar ajuda, né? Só que depois que eles participam das palestras, eles começam a entender que a mudança nos filhos começa com eles, quando eles começam a mudar. Então eles começam a entender maneiras mais eficazes, maneiras mais que vão trazer mais resultados no lidar com os filhos. Então, quando os pais mudam, quando os pais começam a agir da maneira correta, aquilo tem um impacto muito positivo na vida dos filhos. E o resultado é que os filhos mudam também, como você acabou de assistir aí. Eu tenho certeza que você, mãe, você, pai, você que está passando por uma dificuldade muito grande com seus filhos, você quer acertar, você quer fazer certo, mas você não sabe como. Então você precisa, como adulto da casa, você precisa, como a pessoa mais madura da casa, ser a primeira pessoa a dar o passo em busca da mudança. Então, se você deseja a nossa ajuda, esteja com a gente neste domingo, às 18 horas. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, a palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Essa palestra foca em ajudar pais e também filhos que querem vir participar, especialmente adolescentes, a como melhorar essa convivência familiar. Como ser pai e mãe no século XXI, que é uma outra história. É uma outra história do que quando nós éramos crianças e nossos pais nos criaram. Ok? Se você deseja essa ajuda, então, Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê. Bem fácil acesso e também estacionamento gratuito, creche para os seus filhos, tudo de graça, ok? Vamos continuar a nossa conversa aqui. Se você tem alguma pergunta, o telefone que está no seu vídeo, você pode ligar a qualquer momento para falar com alguém. Nós estamos falando aqui com a Elza e o seu filho Tiago, que passaram por problemas de agressividade na casa. A Elza estava falando que quando o Tiago chegou aos 13 anos, ele começou a testar os limites e se comportar com más amizades. E a Elza, então, usou da agressividade verbal para tentar impor a autoridade e a correção ao filho. Mas isso, obviamente, não funcionou, não é, Elza? Isso só fez com que ele ficasse mais agressivo. Foi que ele ficasse mais pior. Eu acho que foi a parte que ele se apegou mais aos amigos, aí começou a ir pelo caminho errado. Aí começou a beber, com 14 anos, a usar drogas, a ser mais agressivo ainda, com palavras. Ele chegava em casa transtornado. Uma certa ocasião, eu fui chamada na escola. A diretora, professora fulano de tal, ela foi afastada por causa do seu filho. Ela não suporta o seu filho. Aquilo para mim foi um baque. Aquilo foi terrível. Aquilo de ouvir foi terrível. Mas mesmo assim eu não mudei. Mesmo assim eu continuei sendo a mesma mãe. Eu imagino quando você ouviu isso da escola, você deve ter chegado em casa e soltado os cachorros em cima dele. Foi a vez que ele quebrou o guarda-roupa. A vez que ele não ficou nenhuma gaveta no guarda-roupa, porque ele quebrou tudo. Você chegou a sair de casa, Tiago, porque você não aguentava essa situação? Eu não aguentava mais. Então eu falei, quer saber? Ela falou uma palavra pra mim, eu não sei mais o que eu faço com você. Eu não sei se eu te mando embora, não sei se eu te mato. Então eu falei, quer saber? Eu vou pegar minhas malas e vou embora. Aí peguei minhas coisas. Eu tava com tanta raiva que eu não peguei nem as malas dela do quarto. Eu peguei sacola. Aquela sacola de feira, de mercado. Eu peguei e coloquei minhas coisas. E quando eu saí, eu falei assim, pra onde eu vou? Pronto, pra onde eu vou? E fui indo, segui o caminho. Aí no meio do caminho, eu lembro que eu sentei com as coisas. Eu sentei, parei, pensei. Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Agora eu já falei pra minha mãe, eu já fiz o ato. O que eu vou fazer agora? Aí me veio o pensamento, vai pra casa da sua avó. Aí eu corri pro braço da minha avó. Aí eu fiquei lá. Fiquei um período lá.
Nesse período, ela não me ligou, ela não procurou saber onde eu tava. Só que a minha avó falou, volta pra casa, vai pra casa, fala com ela, pede desculpa pra ela. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu vou dormir aqui. Mas não tem cama, não tem problema não, eu durmo no chão. E eu queria porque queria ficar lá, porque eu não queria voltar pra casa de jeito nenhum. Distância daquele ambiente que estava em casa. Exatamente. E fiquei num período de 15 dias fora. Foi quando eu refleti, falei, poxa, eu tô errado. Não é assim. E foi quando eu fui ver a realidade daquilo que era mesmo. Que nem todos que estavam ao meu redor era meu amigo. Que nem todos que me ofereciam a droga era verdadeiramente o meu amigo. Então eu comecei a parar e pensar, analisar o que minha mãe queria me passar. E foi aonde eu retornei a casa. E a surpresa foi grande. Porque quando eu retornei com as minhas coisas, ela olhou pra mim nas simples palavras e falou, voltou? Tá aqui de novo? E as brigas continuaram. Você não quis dar o braço a torcer, não, falei, né? voltou? Cansou de ficar lá? Não tava bom onde você tava? Parece da Jéssica, né? Verdade. Quer dizer, você continuou, não mudou em nada, continuou Não dei o braço a torcer, não procurei, não liguei. Sabia que ele estava na minha mãe sim, porque me avisaram, ó, o Thiago tá aqui, o que aconteceu? Eu falei o que aconteceu e pronto. Aí os vizinhos, você tem que buscar ele, olha o conselho tutelar. Eu falei, eu não vou buscar ele saiu com as pernas dele, tem que voltar com as pernas dele. Eu não mandei ele embora, só porque falei uma coisinha pequena pra ele pegou, encheu as malas de sacola e foi embora. E fiquei naquela arrogância total, não vou buscar, não vou. Agora, você falou uma coisa interessante no início dessa conversa, que quanto mais você brigava com ele, mais ele se apegava aos amigos, às más amizades. E nessa briga que teve, ele correu para casa da avó, com certeza, achando, bom, lá eu vou ser aceito, não é? E, doutor, isso é uma coisa muito importante, os pais entenderem que eles, muitas vezes, na tentativa de afastar os filhos das más amizades, eles acabam empurrando os filhos para as más amizades. Porque o jovem sempre vai buscar quem o aceita, não é? Sim, essa fase é a fase da aceitação. E é o que ele não tinha em casa. Então, os amigos acabavam demonstrando uma certa aceitação, porque do jeito que ele chegava, estava tudo bem. E ele, por sua vez, acabava se achegando ainda mais. Mas é interessante o fato dele ter ido para casa da avó. Porque, na verdade, no fundo, ele sabia que ele não tinha segurança com os amigos. Ele não buscava nos amigos a segurança. Ele buscava, sim, somente a aceitação. E ele queria provar quem ele era, que ele podia, né? E até onde ele podia ir. E na casa da avó, não. Na casa da avó, ele estava realmente seguro. Mas, ao mesmo tempo, até que você falou, você estava querendo distância daquele ambiente, ele até queria, mas, ao mesmo tempo, estava esperando o telefonema da mãe, né? Porque ele falou, ela não ligou, ela não procurou. Então, assim, eu tô aqui, mas porque aqui é mais fácil ela me encontrar, né? Para se sentir importante, valorizado, né? Minha mãe se importa comigo. E nem assim ela conseguiu enxergar. A hora que você falou dos comportamentos que os pais chegam até as palestras pedindo ajuda, é muito fácil. É só você olhar qual o comportamento que você reclama do teu filho. E esse comportamento normalmente é uma ação ou uma reação. E qual tem sido, né, o teu comportamento diante daquilo. E aí a gente faz esse link, você consegue identificar que muitas coisas, como ela mesma falou no começo, que muitas coisas que ela cobrava dele, que ela requeria dele, eram muitas coisas que ela não fazia, que ela não tinha. Né? E não sabia cobrar da maneira certa, porque cobrar com palavras qualquer pessoa pode fazer, mas cobrar com exemplo é bem mais difícil, mas muito mais eficaz, né? Que não estava acontecendo. Isso, bem mais. Agora, doutora Débora, outra coisa que eu queria perguntar. É interessante porque me parece, eu não sei se eu estou correta, mas me parece que quando a jovem sai de casa, ela não desaparece totalmente da casa, da vida da mãe, do pai. Ela gosta de saber que eles estão ali ainda, né? Sim. Por que isso? Porque é interessante, porque não quero mais ouvir você, não quero saber de você, eu vou sair dessa casa, não quero mais saber dessa família. Só que ainda precisa de uma ligação, como se a casa, a família, fosse realmente aquela coluna para aquela criança, aquele jovem. Não é a escola, não são os amigos, não são os vícios, é a família.
Sim, na verdade não é como se fosse, né? É a coluna, é o porto seguro, a família, a casa. E a questão de sair de casa é o sinal de que ele está pedindo socorro. Por favor, olha, eu estou correndo, vem atrás de mim. É a maneira que ele encontrou, que eles encontram do pai, de repente, poder correr atrás. E ela não fez. Então, o sair, quando você sai, a pessoa pensa, bom, ele vai vir atrás de mim. Ele vai vir, vai sentir minha falta. Ele vai ver o quanto que estava errado. Então, por isso que sempre quer ficar com a ligação, para saber exatamente o que está rolando lá. O que eles estão sentindo. E quanto mais percebe que os pais estão sofrendo, mais eles fazem. Porque é como se fosse a troca, né? Eu estou devolvendo para você aquilo que você está fazendo para mim. Porque eu também estou sofrendo. Agora, antes de entender como realmente a mudança aconteceu no relacionamento de vocês, nós vamos ver uma história até semelhante à da Elza e do Tiago, que é a história do Lucas, que tinha a mãe, a Uberlânia, também muito agressiva, muito difícil de lidar. E ele, juntamente com o pai, os dois viravam reféns da própria mãe dentro de casa. Preste atenção. Não tinha diálogo mesmo, não tinha como conversar. Eu só conversava com meu pai, só conseguia conversar com meu pai porque meu pai conversava no mesmo tom que eu. Então a conversa fluía. Se eu ia conversar com ela, ela já aumentava o tom. Então aí eu já ficava irritado, porque se uma pessoa vai conversar com a outra, e a outra já vem falando mais alto, querendo impor sua opinião, não te escuta. Você, claro, você não é de ferro, você vai querer revidar, né? Então, para evitar essas coisas, eu já procurava nem falar. Só falava com meu pai mesmo. Por exemplo, a gente fazia alguma coisa errada, eu já olhava para ele e falava, vai começar a sessão, então prepara. Aí a gente já ficava quietinho e ela falando. Acabou, mãe? Eu não queria briga, eu queria ficar em paz. Aí eu ficava quieto também, não falava nada. Deixava ela falando sozinha. Aí ela se irritava mais ainda, porque eu não queria brigar, né? Eu ia atrás dele. Aí ele não queria conversa comigo. Quantas vezes ele não falava uma palavra? Eu partia para cima. Então o Lucas, ele ficava revoltado vendo aquela situação toda. E daí, um dia ele falou, eu vou embora daqui, eu não aguento mais esse inferno aqui não. Eu vou para... Aí pegou a mochila, encheu de roupa e foi para o salão do pai dele, que o pai dele trabalha em cabeleireiro. Aí ele foi para lá. Aí chegou, ele pensou assim, ela vai ficar preocupada comigo, né? Só que eu não estava ligando para isso não. Podia ir embora, eu mandei ele embora. Então pode ir, já que não está bom para você, a porta da rua, você vem tirar da casa, pode ir. Eu era assim. Vocês todos estão vindo na palestra há 8 meses, é isso? 8 meses. O que aconteceu aqui que provocou a mudança? O que vocês aprenderam? O que a senhora aprendeu? Quando eu cheguei aqui na situação que eu vim aí, vocês estão vendo aí, eu cheguei aqui, eu vim através para buscar ajuda. Porque eu não aguentava mais nem a mim mesma. Porque eu não tinha solução, né? Estava estragada. Comecei a escutar direito, a pôr em prática, escutar o Lucas direitinho, né? Conversar, que eu não dava atenção. Mudou que hoje ela está calma, né? Não tem mais aquelas brigaiadas. E hoje ela vive com ele mais do que eu. Eles passam a semana juntos. Minha mãe hoje é mais calma. Eu consigo ter um diálogo com ela. Tanto como eu tinha com meu pai. Ela me pergunta mais as coisas. Eu não vejo eles brigando mais. Então é uma harmonia. Eu pus em prática e a mudança foi acontecendo na minha vida. Na vida deles também, na minha casa toda, né? Que nem eu suportava dentro de casa. Eu não ficava em casa. Eu vivia que nem uma andarina, para cima e para baixo, viajando. Todo dinheiro que pegava, gastava com viagem. Dava 5 minutos, é que nem eu falei, eu estava viajando para o Ceará. Gastava tudo que tinha. Então, não, hoje eu tenho o prazer de ficar em casa com eles, fazer a comida deles, obedecer tudo que é falado aqui, pôr em prática, porque a mudança é grande, a mudança é extraordinária. Qual o método mais eficaz para educar um filho nos dias de hoje? Será que o rigor e a disciplina dos nossos pais podem ser úteis à nova geração? A internet, os amigos, as drogas, a mídia. E quando os problemas surgem dos pais? Como resolver os conflitos?
Havia muitas discussões comigo e com a minha filha, desentendimento, eu queria uma coisa, ela queria outra. E isso gerava brigas constantemente, e a ponto de uma dormir sem falar com a outra, sem tomar café na mesa, sem ter um relacionamento de mãe e filha. E isso foi deixando muitas cicatrizes, né? Vim até participar das palestras para ser uma pessoa melhor, né? E hoje a minha família mudou, tá transformada, a gente se entende com a minha filha, com a minha mãe, com meu pai, a harmonia no nosso lar. Palestra para a transformação total de pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com entrada gratuita. O Pinóquio é um personagem infantil conhecido do grande público. O clássico da Disney foi escrito há 132 anos. A história é a seguinte: a cada mentira que o boneco de madeira conta, o nariz cresce mais. Mas não é só nos contos infantis que a mentira está presente. Muito pelo contrário. Segundo um estudo da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, as pessoas mentem em média uma vez a cada 10 minutos de conversa, mesmo que sejam aquelas pequenas mentirinhas. Acho que todo mundo já mentiu alguma vez na vida, né? Várias vezes. Mentir pra você conseguir escapar de lavar louça, né? Quando, por exemplo, você chega atrasado no lugar e não tem como, você fala, ai, tava trânsito, mas não, você tava dormindo até tarde, aí vai. E quando a mentira começa a se tornar um vício? De acordo com especialistas, a partir dos 7 anos de idade, as crianças começam a organizar melhor o raciocínio e já conseguem contar uma mentira sem cair em contradição. E foi isso que aconteceu com essa garota. As mentiras eram tantas que acabou desestruturando toda a família. Depois que eu falava mentira, eu ficava, sabe, com aquela consciência pesada, meio, você mentiu? Mas depois, pra mim, eu tava tão acostumada que eu, vamos dizer assim, aprendi a conviver com isso. Minha filha brigava muito com a minha esposa. Era desentendimento diário e eu ficava no meio desse fogo cruzado sem saber o que fazer. Eu tentava me aproximar da minha filha no tempo que eu tinha disponível para mim, consequentemente seria com ela também. Mas era muito difícil, porque a Stephanie, ela era muito arisca e mentia muito. Eu não sabia quando a Stephanie estava falando a verdade ou estava mentindo. A Stephanie tinha 7 anos quando contou a primeira grande mentira. Eu chamei uma amiga minha para dormir em casa, falando que ia ter uma festa. Só que, na verdade, não ia ter festa nenhuma. A mãe da menina ligou desesperada na escola, perguntando onde ela estava, se alguém tinha visto ela. Minha postura na hora foi aquele jeito rígido, brigar, colocar de castigo. Aí eu vi que realmente estava sério a coisa, né? Minha mãe era muito ausente, né? E eu queria chamar a atenção dela. Chegava a falar com ela, Stephanie, o que está acontecendo? Você está mentindo? Não, não estou mentindo, você está mentindo, você não está falando a verdade. Mas para ela não era mentira, ela não encarava como uma mentira. Eu não chegava a justificar, né? Porque eu era criança, então nem eu tinha consciência do que eu estava fazendo direito. E minha filha já estava adolescente, os problemas aumentando e a gente não sabia o que fazer. Uma vez eu vi minha mãe chorando, aí eu realmente me toquei que o que eu estava fazendo não era certo. Até que um dia, pela TV, a gente assistiu sobre a palestra de pais e filhos. Transformação total de pais e filhos. Cada palestra que nós íamos, nós aprendíamos um novo ponto, um novo conceito, uma nova linguagem. E eu comecei a escutar, comecei a gostar do jeito que eles falavam. Para mim, eles meio que conheciam a minha história. Comecei a pensar toda na relação com minha mãe, onde eu tinha errado, o que eu estava fazendo que podia machucar ela. Tem uma frase da Cristiane que foi muito clara. Ela falou, não adianta ficar falando. Eu falava demais. E isso eu estou me policiando bastante para falar menos, cada vez menos, para que o efeito seja mais impactante. Hoje a relação com a minha família ela é ótima, principalmente com a minha mãe. Hoje ela é minha amiga, a gente conversa, a gente brinca. Hoje, vamos dizer assim, que ela realmente se importa. Não que antes eu não era uma amiga dela, mas eu não conseguia passar a ela que eu era uma amiga. Hoje sim.
Hoje a gente se comunica, ela me escuta. Hoje, minha relação com a minha filha assim, mudou da água para o vinho, foi uma transformação total. E no meu casamento com a minha esposa também uma transformação enorme. A Transformação Total de Pais e Filhos é uma palestra gratuita aberta ao público para pais e filhos ou pais que não conseguem trazer os seus filhos, mas estão interessados em melhorar essa convivência familiar, virem e aprenderem como podem fazer isso. Aos domingos, às 18 horas, você pode participar com a gente neste domingo aqui no Templo de Salomão. Celso Garcia, 605 no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê. Vamos concluir a história aqui da Elza e do Tiago, mãe e filho. Conta pra gente como que mudou essa situação. Você ficou, Tiago, assim agressivo por quanto tempo? Desde os 13 anos até que idade? Eu fiquei até os 15 anos. Até os 15? Até os 15. Aí o que aconteceu, Elza? Qual foi o ponto de mudança? A mudança partiu de mim. Foi uma frase que eu ouvi numa palestra que parece que caiu a ficha. A Cris falou assim: como você quer que a pessoa mude se a mudança não vem de você primeiro? Aí eu falei, não, eu tô fazendo errado. Porque a maioria das vezes ele faz errado, faz, mas quem briga sou eu. Quem fala mais alto sou eu. Quem xinga sou eu. Quem agride ele primeiro sou eu. Não, eu tenho que mudar nisso. E foi aí que eu fui regredindo. Em vez de eu ser a pessoa que gritava, que falava, eu era a que ouvia. Ele brigava comigo e eu só ouvindo, eu ficava quieta. Depois que ele acalmava, não, filho, vamos sentar aqui, vamos conversar. Aí começou a haver um diálogo entre eu e ele, que antes não havia. Eu nunca sentei com ele e conversei. Não, o que está acontecendo com você? Por que você fez isso? Isso não é certo. Também deixei de comparar ele com as outras pessoas, que isso era péssimo. Por que você não faz igual fulano? Por que você não faz igual o outro? Ele sempre falava, mas eu não sou ele, mãe. Eu sou o Tiago, eu sou o seu filho. E isso foi trazendo para mim mais credibilidade. Não, eu tô no caminho certo. E continuei, fui persistindo. Até que ele começou a abrandar também. Aí ele começou a parar de brigar tanto. Você mudou por quanto tempo até você ver uma mudança nele? Uns 4 meses. Demorou uns 4 meses. É porque, às vezes, a pessoa muda por uma semana, né, Renata? Ou 2 dias, né? E quer ver logo a mudança. Não é rápido assim. Não, foi 4 meses. Eu comecei a conversar mais com ele. Quando ele me dava benção, eu não respondia. Deus te abençoe, que é o certo. Eu já vinha com 5 pés. Não, Deus te abençoe o quê? Você fez isso, aquilo, outro. Não, ele começa a dar benção. Deus te abençoe, vai com Deus. Já comecei a mudar. Uma vez ele perguntou, mãe, você tá doente? Eu, não, Tiago, por quê? Você nunca mais gritou. Ele falou assim pra mim, aquilo não, eu tô no caminho certo. No caminho certo. E foi indo, que agora a gente tá numa boa. Como foi essa mudança, Tiago? Você, de repente, viu a sua mãe mudar assim? Como foi pra você? Foi uma coisa muito surpresa. Porque quando eu brigava com ela, eu esperava uma reação, porque ela retrucava comigo. Então, quando eu fui discutir com ela, eu já vi que ela já não discutia mais. E isso foi durante um tempo, como ela falou. Ficou durante esse tempo, eu querendo discutir, mas ela não. Você fazia isso de propósito, às vezes, para ver se ela reagia? Às vezes eu fazia. Um motivo simples, eu fazia. Eu dizia, pô, cadê minha roupa daqui? Tá faltando. Então eu já arrumava uma encrenca por causa disso, um simples motivo. Então eu vi que ela já não discutia mais. Ela já conversava mais comigo. E isso eu fui mudando também. Uma coisa que eu nunca falei desde a minha infância foi benção, mãe. Então eu comecei a ver, comecei a avaliar, comecei a refletir. E foi um dia muito difícil pra me falar. Eu falei, poxa, eu tô errado, eu vou falar pra ela. Antes de sair, eu desci a escada, eu esqueci de falar, eu subi. Aí eu olhei pra ela assim, eu vi ela, eu desci de novo. Aí eu, não, tenho que falar. Eu subi de novo e falei, mãe, eu tô indo, benção. Ela, benção, Deus te abençoe. Então, isso foi uma coisa completamente que eu não esperava dela. Quer dizer, você não tinha ainda tido acesso às palestras que ela tinha assistido e uma palavra, né, bastou para que você despertasse para a mudança. E aí, em seguida, você também começou a buscar, porque você viu a mudança nela. Comecei a buscar, porque eu falei, não é uma coisa normal. Então, também vou buscar ajuda. Eu vou atrás dessa ajuda. Porque eu também preciso. Eu não sabia como ela mudou. Eu não queria perguntar como ela mudou. Mas eu queria ajuda. Então eu fui atrás dessa ajuda. E foi aonde a gente se encontrou
Querendo ou não, a gente se encontrou na mesma coisa. Agora, doutora, por que a mudança da Elza surtiu um efeito positivo no filho, no Tiago? Essa questão dela parar de falar, de gritar, de provocar muitas vezes. Por que isso teve um efeito, digamos, não demorou muito tempo? 4 meses não é muito tempo para quem estava sofrendo há tantos anos. Sim, realmente, foi muito rápido até, né? Tem mães que ficam anos lutando e não conseguem ter o resultado tão positivo como o do Tiago. Na verdade, ela simplesmente agiu da forma que ele sempre buscou. Então, para ele foi muito rápido por conta disso. Ela só mostrou para ele exatamente aquilo que ele queria. Uma mãe mais calma, uma mãe que ouvisse, uma mãe que respeitasse, uma mãe que valorizasse. Então, ela deixou de valorizar o mal, o erro, o comportamento ruim que ele ainda tinha, porque ele provocava. Na verdade, ele provocava, como ele falou da roupa, ele não queria provocar a mãe, ele queria apontar um erro, ó. Tá faltando roupa, tá vendo? Uhum. Você não fez isso, você também tá falhando, então você falha. Então ele queria apontar isso. E como ele começou a não encontrar mais isso, então ele refletiu nele, porque na verdade os filhos acabam reproduzindo os comportamentos dos pais, não tem como. Qual o conselho que a senhora dá para os pais, digamos assim, aqueles pais que não são agressivos com os filhos, mas têm filhos hiperativos, têm filhos que são agressivos, aprenderam de alguma forma, desenvolveram a raiva, a agressividade. Como que os pais devem lidar com esses filhos? Primeira coisa é não valorizar esses comportamentos. Nunca valorizar. Você não para, você é isso, você é aquilo, isso é completamente errado. Segundo, não comparar, né? A comparação, ela não é benéfica em nenhum momento, nem para o bem nem para o mal. E a terceira coisa é estar sensível àquele comportamento. Em que momento ele reage daquela forma, em que situação ele fala aquilo, qual o momento que ele agrediu, que ele falou, que ele se comportou daquela forma. Porque é assim que você vai perceber o que é que está gerando aquele comportamento na criança. E desta forma fica mais fácil de você tratar, né? Ok. Bom, alguma coisa mais, Elza, Tiago? Nenhuma. Estão tudo bem, está tudo bem hoje? Tudo ótimo, tudo excelente. Tudo ótimo. Tudo ótimo, ok. Bom, então fica a dica para as pessoas que estão em casa, você pai, você mãe, que está passando por uma situação semelhante, você não sabe mais o que fazer para que haja união na sua casa, no seu relacionamento com o seu filho, com o seu pai, a sua mãe. Você está convidado para estar com a gente na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos. Neste domingo às 18 horas, aqui na Avenida Celso Garcia, no 605, no bairro do Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê. Ficamos por aqui, mas amanhã tem mais. Voltamos da próxima vez aqui com você, com a Transformação Total de Pais e Filhos. Mais detalhes no nosso site escola do amor responde.com ou neste telefone que você vê no seu vídeo. Pode ligar agora, 011 3573 3535. Obrigado a todos, obrigado, doutora. Obrigado, Tiago e Elza. Até a próxima. Tchau, tchau. Show. It's the most intelligent show on television.